Fala pessoal, só na boa? Bora continuar nosso projeto? No vídeo anterior, estruturamos nosso projeto seguindo o padrão MVC. Construímos nossos pacotes model, repository e controller. Chamamos o nosso controller no navegador e tivemos o nosso primeiro retorno esperado ali, que foi aquela mensagem do controller estava ok. Nós já criamos também o pacote service com uma explicação bem básica ali, né? No vídeo de hoje, vamos finalizar o CRUD de fornecedor e, de quebra, entender para que serve essa classe Service. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, parabéns! O nosso sistema começa a ganhar vida. Então vamos lá? Bom, aqui nós temos o nosso fornecedor, nossa classe Controller, do jeito que nós tínhamos deixado no vídeo anterior. Eu já fiz algumas observações aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, onde nós iremos fazer aqui as nossas chamadas referente ao nosso CRUD. Onde teremos o nosso create para cadastrar, o nosso read para ler todos os fornecedores cadastrados, o nosso update para editar um fornecedor cadastrado e também para deletar. Nosso método será um delete para deletar por ID de fornecedor. Ok. Vamos entender agora um pouquinho melhor o que a gente vai fazer aqui. Não só sair codando, vamos entender. O nosso fornecedor controller, aqui, né, o nosso fornecedor controller, o que acontece? Vamos imaginar aqui de uma forma simples que o fornecedor controller ou uma classe controller, ela é como se fosse um garçom de um restaurante. Ele é responsável por receber os pedidos do nosso cliente, que serão as requisições HTTP que chegam aqui na nossa API, né? E como todo restaurante, teremos um cardápio. Esse aqui será o nosso cardápio. No nosso cardápio, o cliente poderá fazer 4 tipos de pedidos. Nesse exemplo, né? Então ele poderá, como mencionei, cadastrar, listar, editar e deletar. Com esse pedido em mãos, o nosso controller irá anotar esse pedido que foi solicitado para ele e irá passar para o nosso método, para a nossa classe fornecedor service. A service, como nós já tínhamos falado em vídeos anteriores, é o coração do nosso restaurante, então, né? Então o que acontece? Aqui é a cozinha. Entenda como fornecedor service seria a nossa cozinha. Aqui, aonde os pedidos virão do nosso controlador e iremos fazer o que é necessário para cadastrar um fornecedor, para listar todos os fornecedores, para editar um fornecedor por ID ou para deletar um fornecedor também pelo ID que foi passado. Então, no vídeo agora, o que nós iremos fazer é esse fluxo completo. Apenas uma observação também. Não há nenhum problema em fazer o CRUD, realizar todas as operações aqui no controller. Problema não há. Mas que não é correto, não é correto. E como a gente vai fazer do modo correto, vamos aprender do jeito correto. Vamos lá? Bom, então já vamos dar sequência aqui. Como eu já criei a nossa fornecedor service, vamos instanciar ela aqui. Vamos passar aqui um auto-riot para poder trabalhar com ela, né? Activate fornecedor service, que será o nosso fornecedor service. Perfeito. Aqui nós já estamos habilitando com a anotação auto-riot, que é uma injeção de dependência do próprio Spring. Isso já vai ajudar muito a gente e é extremamente necessário. Ok. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro método. Vamos fazer cadastrar um create. Dar um espaço aqui só para ficar mais limpo aqui para a gente, né? Mais um enter aqui também. Então vamos lá. O nosso primeiro método aqui será um post, né? Um post map. Vamos passar aqui qual é o caminho específico dele, que será um cadastrar, né? Cadastrar. Perfeito. Vamos passar aqui um public. Ele espera receber um fornecedor model. O método será um cadastrar. Cadastrar fornecedor. Não, só cadastrar fornecedor já está bom. Perfeito. Ele espera receber aqui um request, né? Request mapping. Request body, perdão. E ele vai receber um fornecedor model, que será o nosso fornecedor. Perfeito. O retorno dele será um return fornecedor service. Vou deixar o mesmo nome aqui.
Cadastrar fornecedor. É mais simples, né? Beleza. Esse será o nosso retorno. E aqui dentro ele tem que ter um fornecedor, né? Perfeito. Por que exatamente agora nós temos essa mensagem de erro em cadastrar fornecedor? Porque a gente não tem esse fornecedor feito lá, né? Vamos lá. Então, aqui eu também já vou dar os espaços que são necessários só para a gente entender melhor e vamos construir agora o serviço aqui dentro. Bom, então já vamos passar aqui uma anotação do @autowild para fazer a injeção de dependência lá no nosso repositório. Será a nossa conexão com o banco de dados. Então, vamos ver. Gente, fornecedor repositório, será o nosso fornecedor repository. Beleza. Então vamos para o método aqui. Então aqui no método, esse método já é mais simples. Acho que ele é bem mais tranquilo. Ele é um public fornecedor model, método cadastrar fornecedor. E vamos lá. Cadastrar fornecedor, espera receber o nosso fornecedor model, né? Fornecedor model, que é um fornecedor. Beleza. E o retorno dele é um retorno fornecedor repository ponto save. E aqui dentro será o nosso fornecedor. A gente já retorna o fornecedor salvo. Então, fica meio da forma correta, né? Perfeito. Belezinha. Salvei aqui, deu um Ctrl S. Vamos testar se está funcionando. Nesses meus exemplos aqui no VS Code, eu estou fazendo uso da extensão do Thunder Client. Muito mais simples, mas vamos lá. Você pode utilizar o Postman também, que é a mesma analogia e super fácil e funcional. Então, eu já tenho a minha collection feita, né? Seria cadastrar. O nosso cadastrar, como mencionado aqui na nossa controller, ela é barra cadastrar. Aqui temos o localhost, fornecedor, barra cadastrar. Vamos dar uma olhadinha. Beleza? Conseguimos cadastrar o nosso fornecedor com sucesso. Tivemos um status 200. Ok. Vamos só fazer mais um teste. Ok, 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 ok e ok. Ah, vocês podem perceber que quando nós passamos aqui no nosso JSON, com nome, CNPJ, CPF, CNPJ, e-mail e telefone, nós sempre estamos tendo um retorno 200. Sempre está sendo salvo. Não temos uma validação nesse exato momento para salvar os mesmos dados de forma repetitiva. O fornecedor pode acabar tendo várias vezes o mesmo fornecedor cadastrado no banco. Um ponto que é interessante é que, se vocês notarem, sempre que eu salvo, o nosso ID muda. Então, cada fornecedor tem o seu ID. Essa foi uma forma simples de mostrar aquele estratégia que nós utilizamos lá na Model. Ele já é gerenciado pelo banco. Então, ele gera de forma automática. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou lá no nosso banco de dados agora, se isso realmente está funcionando? Vamos lá dar uma olhada. Estou aqui no nosso banco de dados, já entra no nosso fornecedor model, dou um run aqui, e olha que belezinha. Temos 9 fornecedores. Se vocês observar, temos 9 ID número 9 fornecedores. Se repetiu por 9 vezes. Posteriormente, em outros vídeos, iremos fazer implementar algumas outras validações. Nesse momento, não. Ok, vamos dar sequência, vamos adiantar o nosso vídeo e vamos dar sequência agora para o próximo método. Então, já estamos aqui na nossa controller novamente. Vamos fazer um método agora para listar todos. Então, vamos listar todos aqui. Listar todos vai ser um get, né? A gente dá um get mapping ali. Vamos passar o nosso endereço ali, que será um listar só apenas, tá? Beleza. Vamos passar um public. Trabalhar agora com list, legal, Java útil. Passamos aqui nosso fornecedor model, queremos uma lista de fornecedor, e será, o método se chamará listar fornecedores. Beleza. Qual será o retorno esperado? Será um retorno, será o nosso fornecedor service, estar fornecedor.
fornecedores. Beleza. Também. Ponto e vírgula. Ok. Vamos salvar aqui. Nós não temos esse método cadastrado, né? Garante aqui, listar fornecedores. Nós não temos esse método cadastrado lá no nosso pacote service, na nossa classe, né? Lógico, não vai funcionar aqui. Teremos que criar essa forma aqui também. Então, já vamos aqui em listar todos e vamos construir um método aqui. Para listar todos também não é tão difícil, não é bem fácil. Vamos lá. Vamos trabalhar com public list, pois queremos uma lista, né? Uma lista de fornecedores. Model. Na nossa classe model. Vamos passar aqui, listar todos os fornecedores. É o nome da função. Ok. Vamos passar aqui também. Vamos dar um return. Fornecedor.repository. Ele vai fazer a nossa consulta lá. E ele vai trazer aqui para a gente já alguns métodos por padrão. Vamos colocar aqui o método findAll. Ou fazer todos. Ponto e vírgula. Ok. Salvamos. Vamos testar novamente. Como vocês podem ver, já estou aqui com o meu Thunder Client aqui. Se eu listar agora, como eu acabei de rodar a aplicação, nós não vamos trazer nada, tá bom? Ok. Um array vazio. Temos nada. Está correto. Vamos cadastrar agora um ou dois fornecedores ali para a gente ver se listar todos na prática. Já cadastrei agora 4 fornecedores e vou listar esses 4 fornecedores. O retorno esperado tem que ser um array com quatro objetos dentro. Então, vamos lá. Perfeito. Aqui nós temos o nosso array com 4 fornecedores, ou identificações ali pelo ID, 4 ID diferentes, que foi o que nós cadastramos. Esse daqui também funcionou muito bem. Se nós formos no nosso banco de dados, o retorno vai ser o mesmo. Aqui a gente já tem agora o método de cadastrar, o método de listar, e agora vamos trabalhar com o nosso método de editar. Então vamos lá agora fazer o nosso penúltimo aqui método, que será o nosso método de editar por ID, editar fornecedor por ID. Então, para editar, editar é um método put. Então vamos passar aqui um arroba put mapping. Beleza, vamos passar aqui qual é o caminho que nós esperamos para acessar isso aqui, que será um editar, e precisamos editar por ID, né? Então vamos passar aqui também qual ID iremos trabalhar. Para recuperar esse ID, a gente já vai chegar lá. Então vamos lá, vamos mandar aqui um public, recebendo fornecedor model, que será o nosso editar fornecedor. E aqui temos o nosso método e tal. Para recuperar aquele ID, precisamos de uma anotação, que é a anotação do Spring arroba variable, né? Será o nosso long ID. E também precisamos recuperar os dados aqui pelo request mode, né? Request building aqui e tal. Que será o nosso fornecedor model, que no nosso caso vamos chamar ele de fornecedor atualizado, beleza? Aqui no nosso retorno, vamos passar um return fornecedor service ponto editar fornecedor. Legal. E vamos agora criar lá no nosso fornecedor. Antes, vamos só passar o ID que nós estamos informando aqui e o nosso fornecedor atualizado. Esses são os dados que nós já estamos passando lá para a nossa classe de serviços, né? Beleza, vamos salvar aqui. Vamos lá para serviço. Então já estamos aqui na nossa serviço e vamos criar agora aqui o método. Espera um public fornecedor model, será o nosso fornecedor, editar fornecedor. Ele espera receber algumas informações aqui, né? A primeira informação que nós precisamos passar é o nosso long ID e também o nosso fornecedor model, que será o nosso fornecedor atualizado. Perfeito. O nosso return aqui, antes de nós darmos um retorno, vamos passar aqui um fornecedor atualizado ponto set ID.
Isso vai garantir que o ID informado lá na URL é usado no fornecedor atualizado. É uma validação bem simples, tá? A gente só está validando aqui que o ID que nós estamos passando existe. Se ele não existir, ele vai estourar um erro aqui e a gente vai ver isso na prática também. Vamos passar aqui um retorno, que será o nosso fornecedor repository barra save. E vamos passar aqui o nosso fornecedor atualizado. Ponto e vírgula. A gente já vai ver se deu certo. Deixa eu só dar uma olhadinha se o controller respondeu certinho. E aqui a gente tem o que? Nós estamos atualizando. Vamos salvar, né? No final a gente vai salvar aqui o nosso fornecedor atualizado, os dados que nós estamos passando de forma atualizada. Vamos salvar no banco. Vamos testar se está funcionando? Vamos. Já salvamos, vamos ali. Como a gente sempre precisa rodar nossa aplicação inicial, vamos fazer o fluxo até o editar agora para ver. Nós já temos dois fornecedores. Vou salvar esse aqui como BBBB. Será o nosso terceiro, né? Ok, vamos listar aqui para estar tudo certinho. Então nós temos dois fornecedores. E no editar, eu vou editar esse 3 aqui, é o ID 3, onde eu coloquei B, né? Deixa eu dar uma olhadinha como é que eu já deixei salvo com B, só que eu vou salvar o nome vai ser SNB. Só na boa, vamos salvar isso daqui, beleza. A gente acabou de editar aqui o nosso ID 3, né? Que vocês podem ver quando nós listamos. O fornecedor de ID 3 se chamava BBBBB. Agora, se nós listarmos novamente, deve ter tido uma alteração. Dar uma olhada. ID 3 alterado com sucesso. Show, perfeito. Bom, agora a gente só tem o nosso último método aqui para chamar. Vamos rapidinho lá para ele para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o nosso método do delete. Vamos começar lá pelo controller. Uma explicação, tá? A gente não precisa essencialmente começar pelo controller. Você pode fazer também aqui pelo service, não tem problema. Inclusive, eu acho que eu já vou fazer isso aqui. Só para a gente mudar um pouco a rotina aqui. Vou dar um public void deletar fornecedor, que é o nome do nosso método, né? E o que nós precisamos passar, né? Nós precisamos passar qual é o ID que nós queremos deletar. ID, beleza. Com o ID que nós já sabemos qual é, a gente vai vir em fornecedor repository ponto delete by ID. Vamos ver se nós encontramos eles aqui, ó. Delete by ID. Aqui embaixo, beleza? Salvei, bonitinho, tá funcionando. E temos agora o nosso deletar fornecedor. O nosso método já feito. Agora vamos disponibilizar isso lá no nosso cardápio para o nosso pessoal lá na cozinha conseguir fazer, né? Nós já temos aqui o service, como que é feito. Agora vamos disponibilizar isso aqui para o pessoal aqui, os garçons. Então, é um método @delete, né? Preciso achar o delete mapping aqui, né? Aqui, delete mapping. Vamos passar o nome dele aqui. Que será um deletar barra ID. Opa, deletar barra ID. Vamos passar aqui também. Public. Void. Deletar fornecedor. Nós já temos aqui. Vamos passar o que nós precisamos passar? O ID, né? Então, first variable long ID. Perfeito. Qual será o retorno? Então, fornecedor repository service ponto editar. É legal a gente ver que a gente, quando dá um ponto aqui, a gente já consegue identificar todos os métodos que nós já fizemos lá. Que nem aqui, como eu já feito o deletar fornecedor, ele já está aqui. Então, fica sendo até mais fácil você criar lá na service e vir para cá. Eu, por padrão mesmo, nesse caso, já fiz, mas geralmente você costuma fazer lá na service, tá? Então já temos aqui. Vamos salvar. Vamos dar uma olhadinha se vai funcionar certinho. Vamos chamar aqui o nosso Thunder.
mas você pode utilizar o Postman normalmente. E vou fazer o seguinte: vamos cadastrar aqui. Primeiro que vai ser fornecedor AAA, beleza. Depois a gente tem o BBB aqui, simples. Listaremos eles aqui agora para verificar se temos os dois. Temos, ok. Vamos em. Não, editar a gente pode editar, não tem problema. É até interessante, ó. Nesse exemplo aqui, nós só temos listados dois usuários, né? Dois objetos. Vamos tentar editar o ID 3, que nós nem temos. Pronto, olha que legal. Como esse ID 3 não tem na nossa lista aqui, nós só cadastramos dois fornecedores, quando eu quero editar um, um usuário ou editar dados de um usuário ou de um ID que ainda não existe, nós tomamos o erro 500 aqui. Por quê? Porque esse número não existe no banco de dados. Em vez de tomarmos esse erro aqui, nós podemos sim melhorar esse erro, essas tratativas de erros aqui, para que fique mais fácil para o usuário entender. Mas não é esse o objetivo nesse momento. O momento é só a gente entender ali o fluxo básico do delete e depois a gente começar a melhorar o que nós criamos. Então vamos lá. A ideia é deletar agora. Eu quero deletar o ID de número 1. Beleza, estou passando aqui o método deletar mais o ID que nós passamos na chave. E vamos deletar o arquivo, o fornecedor de ID número 1. O certo é assumir esse ID aqui, beleza? Então vamos lá, deletando. Beleza, show. Tivemos aqui o retorno 200. Vamos listar para ver o que acontece? Esse é o listar todos os usuários que estavam lá cadastrados anterior, né? Desatualizado. Agora, quando atualizar, esse daqui não deve existir e deve ficar somente o ID 2. Perfeito. Nosso método já está funcionando, já estamos com o nosso CRUD, com todas as operações aqui agora funcionando, bacaninha, e esse é o conceito bem básico para um CRUD. Nós temos aqui os métodos, a definição dos métodos, né? Temos o create, temos para listar, que é um read, temos o update para atualizar e temos um delete. Esse aqui são conceitos básicos. Daqui para frente, nos próximos vídeos, na sequência, né, que nós iremos fazer, a ideia é melhorar. Como, por exemplo, a nossa classe service, ela pode começar a validar. Vou dar um exemplo até para vocês aqui, que a gente tem aqui, ó. A gente pode cadastrar, a gente começa a fazer nos próximos vídeos a melhoria do nosso sistema. Imagine que você está cadastrando um fornecedor agora, de uma forma real. Você pode cadastrar um fornecedor com o mesmo nome? Sim, tudo bem. Pode existir dois fornecedores com o mesmo nome, mas fornecedores com o mesmo CNPJ não podem existir no banco. Isso daria um grande problema. O mesmo e-mail? Ok. E se o fornecedor passasse um e-mail, por exemplo, errado, ou quem está cadastrando passasse um e-mail errado? Será que nós cadastraríamos? Sim, cadastraremos. E isso não seria legal. O telefone também está completo? Está correto? Se esse dado é interessante do jeito que está para você, ok. Também poderíamos colocar alguns outros tipos de validação, como, por exemplo, quando que foi cadastrado esse fornecedor no sistema, para a gente identificar quanto tempo esse fornecedor tem no sistema. Outro exemplo também seria aqui. Aqui nós estamos lidando com, quando nós vamos listar todos os usuários, nós temos aqui um listar todos. Mas imagine que algumas informações não sejam importantes ou não ou sejam prioritárias, não deveriam aparecer, como por exemplo, talvez por algum motivo não deveria aparecer o CNPJ dos fornecedores quando listarmos, ou talvez o e-mail ou um telefone por algum motivo. Aí nós começaremos a utilizar alguns outros conceitos que irá melhorar, como as classes DTO. Irei explicar também o que é um DTO no próximo vídeo. Editar eu acho que também está tranquilo, a gente pode melhorar a validação, principalmente esse erro 500 aqui. Se o usuário tentar editar um fornecedor que não existe no nosso banco, será que é legal entregar essa mensagem de erro para ele? Ou a gente poderia mandar uma mensagem personalizada? O delete também há coisas para melhorar. E assim, aos poucos, os próximos vídeos nós vamos melhorar. Eu acho que deu para entender um pouquinho do conceito aqui. O objetivo inicial foi realizado, né? E aí a gente pode fazer essas melhorias já
para produto. Quando for a ideia é o próximo fluxo que nós precisamos fazer será o fluxo. Já criamos um fluxo de fornecedor, agora precisamos criar um fluxo para cadastrar um produto, e o próximo será um fluxo de clientes, né? Nós precisamos ter um cliente. Se você lembra lá nos primeiros vídeos, lá nos primórdios, onde informamos qual seria o nosso projeto, nós tínhamos 3 bases: fornecedor, produto e cliente. Fornecedor, nós já temos o fluxo correto e funcionando apenas. Não é o jeito mais performático. Nós podemos melhorar tudo que nós temos aqui de forma bem simples. Nós já podemos começar a trabalhar de forma otimizada, mais adequada, mais ajustada com o mercado trabalha o produto. E possivelmente em cliente a gente vai utilizar tudo que é do bom e do melhor para o nosso cliente. E aí a gente vai fazer consumo de APIs externas, por exemplo, na hora que o cliente for cadastrar ele cadastra lá o nome, o e-mail dele, o CPF dele, e ele quer cadastrar um endereço para a gente fazer a entrega para ele. Ele precisa informar o CEP, o número da rua, o número da casa, o estado, ou a gente pode fazer consumir ele apenas informar para a gente o número do CEP dele, a gente consome uma API externa, por exemplo, a API do ViaCEP, e só com o número do CEP dele a gente vai conseguir saber o estado, a rua, só não vai saber o número da casa, que ele vai precisar informar também. Então, nos próximos vídeos vem mais novidade aí, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do conteúdo e espero ver vocês nos próximos vídeos. Obrigado, galera. Até mais.